dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à universidade. Todo mundo é calouro? A maioria é calouro? Quem é calouro? Levanta o braço. A maioria. Muito bem. Essa é a primeira disciplina de vocês. Que maravilha. Começar o curso com cálculo 1 é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida. Não tem escolha melhor, tá? Eu sou o professor Raimundo Leão, tá bom? Então você pode me chamar de Raimundo, de Leão, você escolhe, tá? Nada de Rai, tá bom? Deixa disso. Então pode me chamar de Leão tranquilamente, tá? A gente vai estudar cálculo 1 aqui, esse é o nosso intuito, tá bom? E te digo desde já que você já deveria ter estudado a aula 1, a aula 2, a aula 3, pelo menos até a aula 7. Afinal de contas, você está participando, eu me arrisco a dizer, você está participando do melhor projeto de educação que existe nesta universidade, que é esse projeto Newton, tá? Eu não conheço nada com uma estrutura desta magnitude que nós temos, tá bom? Onde as aulas são gravadas, as aulas são transmitidas em tempo real, tem toda uma equipe trabalhando para que tudo isso funcione, pessoas que vocês possam até nem conhecer, mas que pensam e fazem de tudo para que tudo funcione da melhor forma possível. Eu sou apenas um professor que está aqui na frente fazendo o meu papel, mas para que eu esteja aqui, existe toda uma equipe para que isso funcione, tá bom? Então eu peço de vocês uma dedicação muito grande, muito grande. Primeiro vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. A forma que vocês estudavam na educação básica não vai funcionar aqui, não vai mesmo, tá? O seu estudo ele tem que ser antecipado. Você não tem que esperar o conteúdo ser dado aqui para você poder estudar. O processo tem que ser o contrário. Quando você vier para a aula, você já tem que ter estudado. Naturalmente você vai estudar e não vai entender. Isso é super normal, tá? Mas se você já leu antes, quando você estiver aqui na aula, as fichas vão começar a cair. E você vai entender, então é isso. Então é aquilo, entendeu? Então estuda antecipadamente, tá? Vou logo te dizer que se você resolver estudar para a prova, 1, 2, 3 dias antes da prova, não vai ter resultado algum. Não vai funcionar esse método, tá? Você precisa fazer muitos exercícios. Você precisa estudar mais que seu professor, tá bom? O seu professor que já estudou cálculo 1 em 2006, já faz tempo, ainda precisa estudar cálculo 1 para ensinar vocês. Então, só para vocês terem noção um pouquinho do tamanho deste projeto, ali atrás nós temos colegas maravilhosos com uma camisa branca lindíssima do Projeto Newton. Aqueles ali são os colegas, são os nossos monitores. Vocês podem ficar bem aqui? Para que a câmera pegue vocês? Esses são os nossos monitores, tá? Os nossos monitores são alunos de graduação e pós-graduação, que eles estudam cálculo 1 e cálculo 2 só para ajudar vocês. Eles vão ficar disponíveis aí a partir de 8 ou a partir de 9? A partir de 9 até as 6? Até as 6? Né? Até as 6 com intervalo para almoço. Disponível só para ajudar vocês. Tá? Qualquer dúvida. E quando eu digo qualquer dúvida, é qualquer dúvida mesmo. Desde matemática básica até o cálculo que a gente estuda, cálculo 1 e cálculo 2. E às vezes eles podem até tirar dúvida de vocês de outras disciplinas dos cursos deles, que eles ficam estudando direto lá as coisas que eles estudam. Tá bom? Então, eles estão destinados para isso. Eles são o nosso braço direito. É as pessoas que vão ficar mais perto de vocês. É com quem vocês vão ter mais contato. São com os monitores. Os professores, o contato é mais aqui em sala de aula, após aula, vocês tirando dúvida, tá? Venham aqui nos microfones tirarem dúvida, não fiquem com essa timidez, tá bom? Percam isso, tudo bem? Obrigadão, monitores. Vocês precisam querer ser aprovados. Não pensa em passar com regular, não pensa nisso. Se o teu objetivo é passar com regular, já vou te dizer, você não vai passar, tá? Eu estou falando sério. Estuda para passar com bom ou excelente. Que se você estudar para passar com bom ou excelente, aí você passa com regular. Tá? Tá bom? A ideia é essa. Sempre foca lá em cima. Tá ok? Estuda ao máximo. Vocês costumam estudar após levar
alguma porrada, ou após levar algum susto, não deixe isso acontecer. Você tem que tirar 10 na primeira prova. É a prova mais fácil do Projeto Newton. É a primeira prova. Só que vocês costumam se ferrar na primeira prova. Não deixe isso acontecer. E adivinha, quando é essa prova? Sexta-feira. Próxima sexta, primeira prova. Tá? Se eu fosse você, eu ia para casa, eu assistia de novo a aula de hoje, eu assisti a aula do semestre passado, a primeira aula, e já assisti a aula 2, para estar pronto para a prova. A prova é muito fácil, mas assim, é fácil para mim. É fácil para quem já fez cálculo 1. Para você que está chegando agora, ela pode ser um pouco assustadora, mas depois você vai ver que ela era muito fácil. Mas não queira descobrir que a prova é fácil depois que você se dá mal nela. Tá bom? Tem que estudar com bastante antecedência. Beleza? Vamos para alguns anúncios e alguns avisos para vocês do funcionamento do nosso projeto. Então, esse é o nosso projeto Newton, esse é a nossa logo. Bem, como é que é formado o projeto Newton? Tem as aulas expositivas, que é esse momento que nós estamos aqui. Tá? Essas aulas expositivas, qual é o grande trunfo nosso? É que se você tiver com boa internet, de repente o seu ônibus quebrou ou está preso no meio do caminho, você pode simplesmente abrir lá o YouTube e acompanhar a aula em tempo real. Tá? Ela é transmitida em tempo real, tá bom? Pelo nosso canal lá no YouTube. E vai ficar gravado. Imagina que você não entendeu alguma coisa. Chega em casa e assiste de novo. Tá? Eu sei que é chato me ver mais de uma vez, mas você vai ter que suportar isso. Se você me acha muito chato, pensa assim, ó, eu tenho que passar para não ver ele de novo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, você estuda para passar logo. Tá? Então, temos as nossas aulas expositivas e elas ficam gravadas. Vai ficar lá no YouTube essas aulas. Tá bom? Naturalmente, não vai ser a mesma aula que é transmitida em tempo real, porque ela é editada. Vai se retirar algumas partes e depois coloca o que interessa da aula. Tá bom? Mas a maior parte da aula vai estar lá. Tá? Então, você vai ter aqui, só para você entender, tem os microfones. Estão vendo aqui os 2 microfones? Tem 2 microfones aqui. Alguém se habilita a ver no microfone? Vai, levanta. Vamos só entender o funcionamento do microfone, vem aí. Ó, a ideia do microfone é assim, o colega que está vindo, ele não precisa levantar a mão, não precisa nada disso. Eu posso estar dando aula ali normal, ele vem e para na frente do microfone. Quando ele estiver parado na frente do microfone, por mais que eu esteja escrevendo aqui e não estou vendo ele, a equipe vai me avisar aqui pelo ponto que tem alguém querendo tirar dúvidas. Tá bom? Isso pode acontecer tanto aqui no auditório quanto nas outras salas. A gente não tem só esse espaço para vocês ficarem. Pode ficar nas outras salas lá fora. Tá? Então, quando o pessoal me avisar que tem alguém para tirar dúvida, aí eu paro a aula, a gente foca nele, tá? Aí, o que é que ele tem que fazer? Todos vocês precisam fazer isso. Você precisa dizer o seu nome completo e o curso que você faz. Depois que você disser isso, você faz a sua pergunta. Tudo bem? Combinado? Então, as aulas expositivas elas vão ficar gravadas e disponibilizadas lá no YouTube. Tá? Temos as sessões de monitoria. A sala de monitoria fica aqui no térreo, aqui embaixo. Tá? Logo quando você sai do lado direito. Tá bom? Então, os monitores vão ficar lá, disponíveis para você. Tem mesas lá para você ficar estudando. Se você quiser só vir e ficar estudando, fica. Fica lá estudando. É melhor do que você ficar na biblioteca estudando. Porque quando você fica na biblioteca estudando, quando aparecer uma dúvida, não tem com quem você tirar dúvida. Entendeu? Então, aqui você vai ficar estudando direto. Apareceu qualquer dúvida, você vai com os monitores e eles te ajudam. Tá? O intuito é esse. Tá bom? Muito bem. Então, tem os plantões de dúvidas, os monitores... Olha lá a foto do espaço lá. Tem quadros para vocês riscarem à vontade, tem as mesas. Tá? Nós temos também as oficinas. As oficinas são momentos que a gente separa ao longo da semana para dar uma aula direcionada que vai ajudar bastante vocês na hora da prova. Tá bom? Eu aconselho que se vocês puderem acompanhar as oficinas, super importante. Detalhe, a oficina não é filmada e nem transmitida. Então, se você pode vir, você vem, participa.
Nesse caso, quem dá essa aula nas oficinas são os monitores, não são os professores, tá bom? Só lembrando que as nossas aulas são segundas e quartas aqui no auditório, somente aqui no auditório. E quando for sexta-feira, a aula é com os monitores no local de sala de aula de vocês, tá? Vocês devem receber um e-mail dizendo onde é que vai ser essa sala, tá? Leia um e-mail com calma para saber qual é essa sala. Nessa sala, tu vais ter aula de exercício e nos 30 minutos finais ou 40 minutos finais, tu vais fazer a prova, tá bom? Essa aula de exercício basicamente te prepara para essa prova. Na verdade, não te prepara, ela te dá uma revisão para tu fazer essa prova, tá? Muito bem. Então, sala de aula virtual, que é a nossa plataforma Moodle. Todos vocês já receberam um e-mail descrevendo como acessar a plataforma Moodle, tá? Se por acaso alguém não recebeu esse e-mail ou apagou esse e-mail acidentalmente, procura o projeto, manda e-mail para o projeto, tá? Descrevendo sua dificuldade, ou procura a Júlia aqui atrás, a Miyuki, alguém da equipe, e diz qual é a situação, tá bom? A tecnologia de vez em quando pode falhar de alguma forma, então verifica qual é o problema para você não ficar sem acesso. Na plataforma Moodle é onde tu vais enviar as tuas listas de exercício, tá? O Projeto Newton, esse semestre, vai trabalhar da seguinte forma. Toda semana, prova. E toda semana tem que entregar a lista de exercícios. E ela não vai ser opcional, ela é obrigatória, tá? Então, quando nós fecharmos a prova, imagina que a gente pode fazer 4 ou 5 provas. Suponha que sejam 4. Dessas 4 vão compor a primeira nota. Tá bom? Então, formando a primeira nota, você vai chegar no máximo até 9 pontos. Porque o 1 ponto vai ser da lista, vai ser obrigatório. Então, não deixe de fazer a lista. Tá? Porque esse 1 ponto reprova muita gente. Faz a lista. A gente tornou a lista obrigatória porque a gente entende que se você estuda bem a lista, você vai bem também na prova. Então, faça uma lista. Tá? Não deixe ela ser opcional para você. Então, temos aí a lista de exercícios. A entrega é até todas as quintas, até 11h59. Não deixa para enviar 11h59. Não deixa. Sabe por quê? Porque quando dá 10 para meia-noite, cai energia. Sempre acontece isso. Ou 10 para meia-noite, cai o teu roteador lá de casa. Falha a internet. Aí você diz assim, vou mandar pelos dados móveis. Aí você vê sua operadora está fora do ar. Tudo que não presta acontece. Tá? Na hora que você vai tirar a foto, o seu gatinho passa e leva o seu papel. Aí você, por mais que você tire a foto com um gato levando o papel, ninguém vai acreditar. Porque isso acontece com todo mundo. Tá? Então não deixa. Nos últimos minutos é muito ruim de enviar. E você tem que levar em consideração também que são mais de 150 pessoas querendo enviar a lista ao mesmo tempo. Tá? Então o sistema pode ficar lento, o sistema pode ficar sobrecarregado e você não conseguir enviar o seu arquivo. E a gente não vai dar prazo a mais para isso. Tá? São mais de 1.000 alunos, são um pouco mais de 150 aqui na nossa turma, mas o total do projeto são mais de 1.000 alunos. Imagina, mais de 1.000 pessoas tentando acessar a mesma plataforma ao mesmo tempo. Não vai rolar. A chance de travar é muito grande, tá bom? Então não corra esse risco. O processo avaliativo, já falei para vocês como é que vai funcionar. Para ser aprovado, você já sabe que para você ser aprovado, você precisa alcançar 5 pontos. Tá? Não deixa para você tentar a sua aprovação no final do semestre. Tá? É muito arriscado. Por que é muito arriscado? Porque todas as outras disciplinas sobrecarregam no final do semestre. Tá bom? E não esquece que quando chegar em dezembro, tu vai querer arrumar a tua festa natalina. Tu vai estar pensando no teu Natal em Gramado, né? Ou em Londres, porque vocês são chiques, né? Chiques e finos. Então, tenta passar logo, tá? Não fica pensando no Natal, tá? E nada de querer pedir ponto. Não sou Papai Noel, tá bom? Nada disso. E esse é o e-mail do nosso projeto, projetonewton.ufpa@gmail.com, e a plataforma Moodle é essa. Tá? Acesse a plataforma Moodle, lá vai ter todas as nossas notas de aula. Tudo que eu for fazer aqui no quadro,
já está lá na plataforma Moodle. Claro que alguns exercícios eu vou inventar, tá? Vou inventar um dia, no outro dia eu estou fazendo aqui. Tipo, semestre passado eu estava passando pela perimetral, aí eu olhando, aí eu vi aquela caixa d'água lá na frente da UFRA. Falei, olha que bonitinho. Eu fiquei olhando para aquela caixa d'água. Nossa, essa caixa d'água na minha prova ia ficar tão linda. Aí eu cheguei aqui e disse para os meninos. Não foi, Virna? Falei, não falei? Falei, olha, tem uma caixa d'água tão bonita lá na frente da UFRA. Vocês já viram? Ah, ela nada mais é do que uma superfície de revolução, né? Que você pode calcular o volume, pode calcular a área. Ah, pensem nisso. 2 meses depois a questão estava na prova. Então, eu vou fazer esses comentários de vez em quando. Então, eu vou inventar essas coisas. Quando eu ver alguma coisa interessante por aí, eu vou dizer, ó, te liga, pode estar na prova, tá? Então, vai acontecer isso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Não tem que ter mesmo, tem que ter dúvida no cálculo, tá? A gente vai iniciar a aula de cálculo agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula de cálculo agora. Nossa aula 1 é chamada de problemas clássicos e funções elementares, tá? Diferença também do projeto Newton para o que a gente fazia lá na educação básica. Eu fazia muito isso. O professor está escrevendo, eu estou escrevendo ao mesmo tempo. Não vai dar tempo de você fazer isso. Não vai adiantar, tá? Anote aquilo que você acha que é extremamente necessário. E até porque está gravado, tá? Então vamos lá, preste muita atenção. A gente começa o curso de cálculo apresentando problemas para vocês. E em cima dos problemas, o cálculo é desenvolvido. Até porque o cálculo em si, ele surgiu a partir dos problemas matemáticos que existem no dia a dia. Tá? Então, os problemas clássicos que existem são... Deixa eu passar aqui. Antes de falar dos problemas, só para você saber logo os livros que nós utilizamos no projeto. A gente gosta muito do livro do Stuart, tá? O livro do Stuart é um livro de cálculo, tem volume 1 e volume 2. Ele é muito aplicado, é um livro grossão, bonitão, tá? E tem muitos exemplares na biblioteca. Eu acho que deve ter mais de 100, né, Júlia? Acho que tem mais de 100 cópias lá. Tem mais de 100 cópias lá na biblioteca, tá bom? Mas mesmo assim, pode acabar rápido. As pessoas vão emprestando rapidamente, então procure o livro do Stuart. Na plataforma Moodle, o livro fica lá disponível em PDF, então você pode pegar de lá, tá, ok? Ande com ele no seu celular, tá bom? Para você tirar suas dúvidas. Tem também o curso do Guidorizi. Esse é o livro mais clássico. A gente gosta muito de utilizar o Guidorizi, que é um livro mesmo de conta, de cálculo. Ele é menos aplicado, um pouco menos aplicado, mas os fundamentos matemáticos estão muito sólidos ali. Então é muito importante esse livro do Guidorizi. Tem um livro que já é um pouco mais diferente desses dois. Esses 3 livros que eu resolvi colocar para vocês aí têm vertentes distintas, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? O outro é o do Leitold. O nome desse livro é chamado de O Cálculo com Geometria Analítica. Tá? Gosto de indicar esse livro porque você vai fazer cálculo 2. No cálculo 2, tu precisa ter uma visão geométrica da coisa. Tá? Então, esse livro do Leitold é muito importante para isso. Tem também os materiais do Projeto Newton, que são as nossas notas de aula, as nossas listas de exercícios. A prova. A prova. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto de repetir prova. Não. E eu tenho uma coisa terrível que eu gosto muito. É o meu terrível predileto. É o meu terrível favorito. Eu gosto de inventar questões. Então, não adianta você pegar as provas anteriores achando que vai ser semelhante à prova que você vai fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, não se iluda com isso, tá bom? Não se iluda. A prova ela é baseada nas coisas que são dadas aqui em sala de aula. Então, te liga nas aulas, nas dicas que eu vou te dar, tá ok? Se você fizer isso, fizer o básico, você vai se dar bem na prova. Tá? Conselho, evita a prova de segunda chamada. Por que eu te digo isso? Primeiro, porque você fazendo uma prova de segunda chamada, você está pedindo para ter mais tempo para estudar. O pensamento que eu tenho é, ele vai ficar mais safo. Então eu posso caprichar mais. Então a prova de segunda chamada ela é mais caprichada que a prova de primeira chamada. Tá? Então evita a prova de segunda chamada.
Faz logo, mete a cara, te aventura, bom? Então essa é a dica que eu te dou sobre a prova. Vamos lá, problema 1. Problema 1 é isso aí. O que significa velocidade em um instante? Esse é problema 1. Tá? Você fatalmente já andou em algum transporte. Seja táxi, algum transporte de aplicativo, ônibus. Vocês devem ter acostumado a andar de iate, né? Casquinho, coisas do tipo. E você deve ter tido a oportunidade de olhar o velocímetro. Não olhou? Olhou o velocímetro? Aparece lá uma coisa, não aparece? O que significa aquela coisa? Fala para mim, o que significa? Vai. Significa o quê? A velocidade. O que mais? A velocidade naquele instante, certo? Mas como que o velocímetro sabe daquilo? Você sabe me dizer? Como se calcula a velocidade? Oi? Fala de novo, quem foi? Diga. Espaço sobre o tempo. Então o nosso colega está falando que a gente pode pegar o espaço e dividir pelo tempo. Que aí você vai ter um ente chamado de velocidade. Mas o que do espaço que eu faço? A variação do espaço. Muito bem, estou gostando. Então eu pego a variação do espaço, que eu vou chamar de S, e divido pelo quê? Pela variação do tempo. Que coisa linda. Pego a variação do espaço pela variação do tempo. Mas se eu estou fazendo variação do espaço pela variação do tempo, significa que eu estou pegando um espaço final menos um espaço inicial. Concorda? Então eu vou fazer aqui um espaço final menos um espaço inicial, dividido por um certo tempo final menos um tempo inicial. Ok? Então quer dizer que para eu determinar a velocidade eu preciso de 2 pontos. Eu preciso saber qual o espaço final dele e o tempo que ele levou para chegar lá. E qual é o espaço inicial dele e o tempo que ele levou para chegar lá. Mas quando você olha para o velocímetro de algum transporte, ele não faz isso. Concorda? Porque ele está dando aquilo em tempo real. Certo? Então, é instantaneamente que ele está fazendo isso. Tá? Então, o que ele está fazendo é como se essa variação não existisse. Naquele instante, é tanto. Tá? Então, quer dizer que essa variação, ela está indo para zero. Tá? Só que mandar uma variação para zero é um perigo matemático imenso. Porque a variação do tempo ela está no denominador. E existe divisão por zero? Não existe divisão por zero. Entendeu? Então, estamos fazendo uma coisa arriscada, que é tornar essa variação indo para zero. E aí entra a beleza do cálculo. Tá? Então, é isso mesmo que nós vamos fazer. A gente vai fazer essa variação do tempo ser cada vez menor, tendendo a zero. Vamos nos arriscar bastante. E ao fazer isso, a gente vai chegar ao que a gente vai chamar de velocidade instantânea. Porque até hoje você nunca estudou isso, mas sempre usou. Até hoje você sempre estudou velocidade média, que é isso que o colega disse para a gente. A variação do espaço pela variação do tempo. Sempre você fez isso, tá? Mas, a partir deste curso, tu vai estudar velocidade instantânea. Então, você vai mandar essa variação do espaço para a variação do tempo para zero, tá? Muito bem. Só voltando aqui rapidinho. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que a ideia que tu vais fazer, suponha que essa seja uma curva que determina o espaço percorrido, e que se esse for um certo tempo 1, e esse for um certo tempo n, tá?
Aqui você vai ter o espaço 1 e aqui você vai ter o espaço n, tá bom? Então, se você quiser saber a velocidade média entre esse ponto e esse ponto, você vai determinar uma reta aqui, que ela é secante a essa curva, tá? Você vai determinar o coeficiente angular dessa reta. Mas como nós queremos aí velocidade instantânea, você quer que esses tempos estejam cada vez mais perto, tá bom? Então, essa reta que é secante, se eu fizer esse tempo tn se aproximar muito do tempo t1, então essa reta ela começa a fazer isso. Fica secante nessa posição, fica secante nessa posição, secante nessa posição, secante nessa posição. Nota que ela está tornando secante, só que tocando em pontos cada vez mais perto. A tendência é que, se isso for muito perto, essa reta que é secante, torne-se uma reta tangente. Perfeito. Esse é o segredo para a gente, tá bom? Esse vai ser o nosso grande segredo. Se a gente consegue fazer isso, a gente obtém a velocidade instantânea, tá bom? Então, esse é o problema 1, tá? A gente vai trabalhar bastante no problema 1. O problema 2 é esse. Qual é a reta tangente ao seu gráfico no ponto 1, 1? Então, suponha que você tenha uma parábola, tá? A parábola f de x igual x quadrado. Você, ao ver isso na sua primeira aula de cálculo, você já começa a ficar feliz, né? Se essa é a função quadrática, fala comigo, né? É nóis. Isso aqui eu domino. Tá. Então, ó, tá aqui tua função quadrática, que o gráfico dela é isso, tá? E o que nós queremos saber é nesse ponto 1, 1, eu quero saber como é que eu determino essa reta. Esse é o problema, tá? Como eu determino essa reta tangente, tá? Se eu conseguir fazer isso, eu resolvo o problema. Antes de se inventar o cálculo, esse problema era quase impossível de ser resolvido. Não se tinha a mínima ideia do que se fazer, tá? Então, da mesma forma que se desenvolveu a ideia de se pensar em velocidade instantânea, nota que as retas são secantes e uma hora ela está tendendo a ser uma reta tangente. Então, a mesma história eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui retas secantes até que em um momento eu vou me aproximar muito de uma reta tangente. É a mesma ideia, tá? E você pode melhorar esse problema, você pode fazer algo bem melhor. Você pode pensar o seguinte. Suponha que você tenha uma certa parábola, tá? Suponha essa parábola aqui. Essa parábola aqui ela é um f de x igual a um ax quadrado mais um bx. O c é 0 porque eu estou passando aqui pela origem, tá? Claramente o a é positivo porque a concavidade é para cima. E o b é negativo porque o ramo que está tocando aqui, o eixo y, é o ramo decrescente da parábola. Agora eu posso te perguntar o seguinte. Bem, esse tipo de parábola tem que ter duas raízes, tá? Tem que ter duas raízes, eis aqui as duas raízes. E eu posso pensar assim, qual é a reta tangente nessas duas raízes? Então, vamos colocar aqui as retas tangentes, tá? Tem aí as duas retas tangentes, tá bom? Essas retas naturalmente vão se cruzar em algum ponto. Que vou colocar aqui um ângulo alfa, tá bom? Claramente, esse ângulo, eu posso exigir algo sobre ele. Eu posso falar assim, quais as condições eu tenho que colocar sobre A e B, ou sobre B só, ou sobre A só, de tal forma que essas retas tangentes, ao se encontrarem, esse ângulo alfa seja um ângulo de 90 graus.
Ou seja, eu quero que essas retas tangentes sejam retas perpendiculares. O que é que tem que acontecer para isso ocorrer? Tá? Esse é um problema bonitinho que eu pensei semestre passado e coloquei na prova também. Não vai estar na tua prova agora, porque eu já coloquei na prova passada. Eu vou pensar num negócio mais bonitinho ainda agora, tá? Então, olha, esse é um problema legal para se resolver. Bem interessante, inclusive. Tá? Não é difícil. Ele é fácil. Mas ele é engenhoso. Tá bom? Então, pensa em duas retas tangentes que formem um ângulo de 90 graus quando elas se cruzarem. Tá? Então, esse é o nosso problema 2. Problema 3. Problema 3, observa lá. Projeta lá para a gente, por favor. Problema 3. Se a aceleração é constante, então você tem que a velocidade, olha lá, a velocidade, ela é dada dessa forma, V0 mais AT. Tá bom? Isso se a aceleração é constante. Mas sendo a aceleração é constante, por que o espaço, a equação do espaço é isso, S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Vocês nunca se perguntaram isso? Vocês já perceberam que quando você estuda movimento uniforme, movimento uniformemente variado, lá no primeiro ano do ensino médio, o professor só chega assim, ó, toma, essa é a fórmula. Pega aí, usa. Vocês nunca se perguntaram por quê? Aí você se responde assim, professor, para quê? Para que a gente quer saber? Deixa, segue o jogo. Ficar perguntando muito, não é só pegar a fórmula, não resolve? Resolve, mas por quê? De onde veio? Aqui no cálculo a gente explica a existência dessas fórmulas. Tá? E o segredo está na velocidade. Tá? Queres ver? Como é mesmo que eu determino a velocidade? Eu tenho que pensar na variação de quem? Do espaço. Como é mesmo que eu determino a aceleração? Eu tenho que pensar em quem? Na variação da velocidade. E a gente vai parar de usar a palavra variação e a gente vai usar uma expressão, taxa de variação. Se você consegue enxergar o que é a taxa de variação do espaço, você consegue enxergar o que é velocidade. Se você consegue enxergar o que é taxa de variação da velocidade, você consegue enxergar o que é aceleração. E você, a partir daí, você vai definir um conteúdo matemático, que a gente vai utilizar ele daqui mais ou menos a um mês, que a gente vai trabalhar assim, valendo nele, chamado de derivada. Tá? A derivada de uma certa coisa é uma coisa bonitinha aqui. E daqui a uns 2, 3 meses a gente vai trabalhar um outro conteúdo que é chamado de integral. Se você integra isso, você chega nisso. E aí você vai ver uma relação super importante entre espaço, velocidade e aceleração. Tá bom? Essa vai ser a relação que a gente vai ter. Um vai ser taxa de variação do outro. Tá ok? Muito bem. Vamos continuando. Esse é um outro problema que existe. E esse é um problema lindo, 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 lindo. Porque você já parou para pensar que quando você estuda geometria plana lá na educação básica, eles só te dão figurinhas que dá certo? Mas é só figura bonita, gente. Vamos para uma questão difícil. Calcule a área do quadrado. Você diz, nossa, é só pegar o lado e multiplicar pelo lado. Vamos dificultar o problema. Calcula a área do retângulo. É a base vezes a altura. Aí o cara diz assim, e se fosse do triângulo? É a base vezes a altura e divide por 2. Vamos dificultar mais ainda, é um quadrilátero agora, que é um trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E se fosse um losango?
É isso. E se fosse uma circunferência? É isso. Mas nunca chegou para ti qual é a área disso. Né? Quem já calculou a área disso? Lá na educação básica. Mas não chega a uma assim. Né? Sempre são figuras onde os lados são linhas retas. E a mais encurvada de todas, a mais espetacular de todas, é calcule a área da circunferência. Tá? Essa é a mais espetacular de todas. E assim, e a mais revoltante também ao mesmo tempo, porque tu sabe calcular a área da circunferência. Qual é? Diz para mim. É π r ao quadrado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por quê? Peraí, você nunca se fez essa pergunta? É sério que vocês engoliram isso? Vocês deixaram passar essa? Oh, não dá não. Oi? Ah, olha, o nosso colega, ele está falando de um processo de exaustão pensado por Arquimedes. Assim, eu estou me apaixonando já. Primeiro dia de aula, eu já vou fazer coraçãozinho. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer essas ideias incríveis. Porque o que nós vamos ver é o seguinte, o que nós vamos ver aqui no curso Tá ótimo. O que a gente vai ver é o seguinte, ó. Suponha que você tenha essa função afim, tá? E eu pergunto para você, qual é a área abaixo desse gráfico? É um problema muito fácil, concorda? É ou não é? Porque isso é um trapézio, certo? Daqui até aqui é a área de um trapézio. Isso todos vocês sabem fazer, tá? Mas o problema não é esse. O problema é se nós tivermos isso aqui, ó. Coloca aqui de A0 até A1. A pergunta é: quanto é essa área? Essa é a pergunta. Quanto é essa área? Pelo que foi nos ensinado lá, e assim, eu acabei de chegar de lá. Eu tô safo pra caramba. Papai e mamãe disseram que você passou na federal. Tem que saber esse negócio. A gente sabe? Mas é uma coisa tão básica e a gente não sabe. Entende? É uma coisa muito básica. E a gente não sabe como calcular essa área. Porque não nos foi dado ferramentas suficientes para entender como se calcula isso. E o nosso colega acho que sabe como fazer esse negócio. Vem aqui no microfone e fala aqui teu nome aqui, o curso aqui. Vem cá. Vem cá logo. Antes que eu te arraste. Vem, sério. Não sabe essa? Não, mas você não tem uma ideia do que fazer? Ou fala aquela ideia que você falou da circunferência. Não estou te ouvindo. Vem cá. Vem cá. Eu acho que ele não sabe o caminho ainda. Olha aí. Diga pra gente aí o seu nome e o curso.
Seu nome e Haroldo. curso. Chega bem perto. Pode falar seu nome e curso. Haroldo, meu nome. Haroldo. Qual é o curso, Haroldo? Física. Física. Pode chegar pertinho, Haroldo. Física. Licenciatura. Tá, licenciatura em Física. Pode chegar bem pertinho e falar. Explica qual é a ideia que você imagina que a gente possa usar aqui. Como você falou da circunferência? Vai. Eu falei da circunferência que ela é cortando ela vai ficar linear, né? Aí Você está pensando Isso. em pegar Aí ela? a fórmula É tipo retirar essas partes encurvadas assim, né? Sim. Não é isso? Isso. E se fizer coisas desse tipo, figuras desse tipo, a gente sabe calcular, né? A gente não sabe a área da circunferência, mas figuras desse tipo a gente sabe, né? Porque você pode decompor em vários triângulos, certo? Isso. Aí você se aproxima. E aqui, como você faria, usando uma ideia semelhante? Você tem uma ideia de como fazer? Poderia ser final, inicial. Então você já tem uma base aqui. Isso. O que mais? Pois é, como você falou que tinha que pensar de outra forma aí. Foi. Sim. O que você enxergaria? Que aí é como se fosse um triângulo. Não, um retângulo. Retângulos. Tô gostando. Vamos lá. Vamos fazer retângulos então? Então, vou pegar retângulos aqui. Vou pegar um retângulo bem aqui. Vou pegar mais embaixo aqui. Um retângulo bem aqui. Vou pegar um retângulo bem aqui. Um retângulo aqui. Um retângulo aqui. Esse retângulo. Esse. E esse. Esses retângulos nos ajudam? O que você acha? Até chegar no Obrigado. base vezes altura, né? Obrigado, Haroldo. Então, olha, a ideia que o Haroldo está tentando nos transmitir aqui é a seguinte, ó. Você concorda comigo que se eu pegar as áreas desses retângulos, eu não resolvo o problema? Sim ou não? Sim, porque vai ficar sobrando esses cantinhos aqui, tá vendo? Tem uns erros sendo cometidos aí. Mas se eu diminuir a largura desses retângulos, os erros não tendem a ser cada vez menor? Sim ou não? Ou seja, se eu pegar um número cada vez maior de retângulos, a chance de eu acertar é muito grande, tá? Então, isso aí é o que vai dar origem ao que nós chamamos de soma de rima. Tá? Vai dar origem à soma de rima e daí vai surgir um conteúdo maravilhoso. Que é chamado de integral. Tá? E daí nós vamos achar a integral. Tá? Integral dessa função do ponto A0 até o ponto A1 vai ser exatamente a área. Perfeitamente. Tá, ok? Então esse é um dos problemas que nos incentivam no estudo de cálculo. Tá? Outra. Essa aí é para vocês verem o que eu vi quando eu olhei para essa caixa d'água. Olha aí. Alguém já viu essa caixa d'água na perimetral? Sim ou não? Quem ainda não viu é porque não anda pela perimetral. E hoje vai voltar pela perimetral só para ver a caixa d'água. Tá? Por mais que não seja o seu destino, você vai por ali. O seu passeio pela perimetral nunca mais será o mesmo. Porque você vai olhar para uma caixa d'água dessa e vai pensar assim, nossa, quanto de cálculo tem na minha vida e eu não tinha percebido. O cálculo me atrai. O cálculo está na minha vida. E isso pode estar na minha prova. Então, vamos lá. Então, quando eu olhei para essa caixa, eu pensei assim, é ela. É ela. É semelhante quando você
está solteiro e está procurando um amor para a sua vida. Aí você olha para a pessoa, sem sombra de dúvida, é essa pessoa que eu quero. Foi assim que foi comigo e a caixa d'água. Sério. Eu estava prestes a entregar prova para o Projeto Newton e faltava-me uma questão. É como se o meu coração estivesse desocupado, sabe? Está faltando algo ali. Aí quando eu olhei para aquela caixa, eu disse, é você que me faltava. Então eu pensei o seguinte, então eu olhei para aquela caixa, fiz o seguinte, deixa eu ver primeiro se eu consigo desenhar essa caixa. Então pensa assim que ela é algo assim, certo? Ela é algo assim, essa caixa. Tá? Então eu pensei assim, como será que essa caixa surgiu? Aí eu imaginei, isso aqui me parece muito com isso aqui. Então eu vou pegar só essa curva. E, como bom matemático, eu vou fazer essa curva num plano cartesiano. Tá? Então eu peguei essa curva e coloquei aqui. Está aí a curva. Né? Aí eu pensei assim, mas essa curva não é a caixa? Mas se eu rotacionar essa curva, vai dar um negócio bonitinho. Então eu vou fazer aqui uma rotação aqui em torno do eixo Y. Então quando eu fizer isso, vai aparecer ela aqui. Ela vai aparecer aqui bonitinha, certo? E vai dar aqui um objeto aqui bonitinho. E surgiu aí o objeto, né? Com uma superfície de revolução, certo? E eu fiquei assim, nossa, a prova agora está completa. A prova agora está completa, né? E essa prova ela pode ser assim, com um objeto encurvado, ou ela pode ser diferente. Ela pode não ser encurvada, ela pode ser da seguinte forma. Ela pode ser algo mais simples, ela pode ser mesmo um segmento de reta, em que eu olho assim, aí se eu rotacionar? Se eu rotacionar, vai surgir para cá e vai dar origem a essa coisa aqui, que é uma caixa em formato de cone, né? Aí eu penso assim, mas que problema pode surgir aqui? Se é uma caixa, eu posso jogar água aqui dentro, por uma vazão constante, né? Vazão constante quer dizer que eu liguei a torneira e a velocidade que a água está entrando lá é a mesma do início ao fim. Concorda? E quando eu jogar água lá dentro, você imagina que a caixa está vazia, a água vai começar a subir de nível aqui, certo? Tudo bem? Você consegue perceber que no início a altura está subindo muito rápido e quando estiver aqui em cima, por exemplo, a altura está subindo mais devagar? Você consegue perceber isso? Porque a área é diferente. Então eu penso assim, nossa, está surgindo mais um problema aqui. Porque se eu tenho vazão constante, eu posso me perguntar assim, o raio, ele está aumentando ou diminuindo? Ele está aumentando. Com qual velocidade? Aí você se pergunta assim, professor, você não tem o que fazer? É isso que eu faço da minha vida. Entendeu? É estudar cálculo e inventar problemas de cálculo. E isso é ter o que fazer. Isso é diversão para a vida de vocês, é emoção para vocês. Vocês sem emoção não vão viver bem. Então, eu faço questão de pesquisar essas coisas. Então, jogando água lá dentro, vai ter uma taxa de variação do raio. Aí você diz assim, peraí, então quer dizer que o raio está mudando com o tempo? Sim, o raio está mudando com o tempo e isso está dependendo da altura. Então quer dizer que a altura também está mudando? Está mudando, sim. Então quer dizer que existe também uma velocidade para essa água estar subindo? Sim, existe. Qual é essa velocidade?
Item B da questão. A gente quer saber também, né? Então a gente pode querer saber a velocidade que a água está subindo e a velocidade que o raio está aumentando. Ah, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu só vou te fazer um pedido. Não largue a engenharia para querer fazer matemática. Tá? Você já fez a escolha boa na sua vida. Eu sei que você, após esse curso, vai ficar apaixonado por cálculo 1 e vai querer fazer matemática. Outros se apaixonam mais ainda. Se apaixonam de forma assim, masoquista. Eles fazem questão de reprovar para fazer de novo. Não faz isso. Tá? Não faz isso. Tá bom? Vamos lá. Então, esses são os nossos problemas aqui que a gente vem trazer para vocês. Então, agora começa o curso. Agora vocês já viram os nossos problemas, tá? E agora a gente vai iniciar o nosso curso. E com a definição básica, a definição clássica de todas, que é o que é uma função, tá? E claro que isso é uma coisa que você já viu. É uma coisa que você já sabe e você domina, né? E aí de você que pensa ao contrário. Não pode pensar ao contrário. Então, se você tiver dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e você tem uma lei de associação que associa elementos do conjunto A elementos do conjunto B, da seguinte forma: os elementos do conjunto A eu vou chamar com a letra X, e os elementos do conjunto B eu vou chamar com a letra Y. Tá? Então, eu pego um elemento X do conjunto A e levo, por essa lei de formação, a um elemento Y do conjunto B. Tá ok? Isso será uma função desde que todo cara que eu pegar aqui, ele é levado em alguém lá. E ainda mais, ele é levado só em um lá. Não pode ser levado em dois. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: suponha que você tenha aqui os dois conjuntos A e B, tá? E aqui está o x1. O x1, ele só pode ser levado no y1, tá? Ele não pode ser levado, por exemplo, no y1 e no y2. Isso aqui está proibido de ocorrer, tá bom? Isso não pode. Se ocorrer isso, não é função, tá? Então não pode ocorrer isso. Então, retira isso aqui. Mas pode ocorrer o seguinte: suponha que você tenha aqui um x2. Esse x2, ele pode ir no mesmo y1 lá, tá? Isso não está proibido, tá bom? O que tem que acontecer é, todos os caras daqui têm que ser levados em alguém de lá. E somente em um de lá, tá? Não pode ser levado em dois. Essa é a condição, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de função, tá bom? E surge aí um conceito chamado de produto cartesiano. Produto cartesiano é o seguinte: suponha que você tenha aí os dois conjuntos, os conjuntos A e B, você quer fazer o produto cartesiano entre eles, que a gente denota dessa forma. O produto cartesiano são pares. São pares, e a gente vai chamar que são pares ordenados. O que quer dizer isso? É que a ordem importa. Sempre quem está em primeiro é quem é do conjunto A. Quem está em segundo é quem é do conjunto B. Tá bom? Então, esses são os pares ordenados, de tal forma que o X ele pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Tá bom? Então, se você olha termos de reta real, se você olha aqui, se esse trecho aqui for o conjunto A e esse trecho aqui for o conjunto B, esse intervalo e esse intervalo, tá? Então, o produto cartesiano dos dois é esse quadrado aqui. Tá bom? Esse quadrado é o produto cartesiano entre A e B. Tudo bem? Tá? Muito bem. Mas o que nos interessa não são, por enquanto, essas regiões. Essas regiões vai te interessar muito em cálculo 2. O que me interessa são sub-regiões daqui. Uma região aqui dentro. Tá? E essa região aqui dentro, assim.
uma coisa assim, tá? Uma linha aí dentro. Essa linha é o gráfico de uma função, tá? Isso que vai me interessar. Então, primeiro, suponha que a sua função está indo do conjunto A para o conjunto B. Todo elemento de A tem que estar relacionado a alguém de lá. Esse conjunto A é chamado de domínio. Domínio de F é o conjunto A. Tá? Então, vai depender de como eu quiser escrever ou como tiver nos textos. A notação para isso, em vez de eu ficar escrevendo isso, geralmente se faz isso. D, índice F. Tá? Em alguns lugares você vai ver D, parêntese, F. Tá bom? Esse é o domínio da função F. Tá? O que quer dizer com domínio da função F? Quais elementos eu posso utilizar para fazer conta? Essa é a pergunta que tu tens que se fazer. Tá? Nem sempre o domínio vai estar explícito na sua conta. Às vezes ele só vai dizer quem é a função F. Você vai ter que sacar quem é o domínio. Tá? Às vezes ele vai te dizer a função F e vai te perguntar quem é o domínio. Que são questões que a gente vai fazer já daqui a pouco. Tá bom? E esse conjunto de chegada, o conjunto B, é chamado de contradomínio. Mas o contradomínio a gente pouco aborda, tá? O que nos interessa mesmo são os elementos de chegada. Esses carinhas aqui, ó. Quem são esses y1? Esses que nos interessam. Então, esses caras são chamados de conjunto imagem. Conjunto imagem, a gente vai denotar da seguinte forma. Imagem da função f. A gente coloca um índice aqui. Imagem da função f é o seguinte, são os elementos y que estão no conjunto B que satisfazem a seguinte condição. Existe x pertencente a A, tal que o f de x é y. Tá bom? Esse é o conjunto imagem. Nota que eu escrevi algo aqui que está simplesmente simbologias matemáticas. Tá? Mas vamos ver se você conseguiu entender tudo. Isso aqui, quero dizer, imagem da função f. Ele é um conjunto. Qual é a descrição desse conjunto? É a seguinte, são elementos que estão lá no conjunto B, tá bom? No conjunto de chegada. Só que não são todos. Não são todos. São somente aqueles de tal forma que existe um x lá no conjunto A que está relacionado com ele. Ou seja, o x elevado nele. O x, que é f de x igual a y. Tudo bem? Esse é o conjunto imagem. Tá bom? Muito bem. Então, olha, nessa representação que eu estou colocando para você aí no slide, olha lá. Então, você tem ali claramente quem é o domínio, aquelas bolinhas pretas do lado esquerdo, quem é o contradomínio, que é todo o conjunto de chegada, tá? E a imagem é só aqueles que estão relacionados, aqueles que estão destacados lá com os pontinhos vermelhos, tá bom? Claro que na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer um diagrama desse, tá? Você tem que enxergar quem são o conjunto domínio, imagem e contradomínio, tá bom? Gráfico da função. Olha lá. O gráfico da função, observa. O gráfico vai ser uma linha dessa, que ela vai estar dentro do produto cartesiano. Tá bom? Então, é alguém que está dentro do produto cartesiano. Então, o seu gráfico... Deixa eu só pegar a anotação exata que eu coloquei aqui. Tá. Então, o seu gráfico vai ser os pares ordenados da seguinte forma. xf de x, tal que existe o x em A. Então, não vou colocar f de x, vou colocar y, que fica melhor, mais claro. Então, é isso, tal que existe x pertencente a A, que o f de x é o y. Tá bom?
Esse é o gráfico. São os pares ordenados, que o x está em A e o y é o cara que está relacionado com x. Tá bom? Isso é o gráfico da função. Tá bom? Não é todo o produto cartesiano, só uma parte. Então, ó, nessa imagem, você tem um gráfico, tá? A parte de baixo é o domínio, sempre o domínio vai estar no eixo x, e a parte do lado esquerdo, que é o que está ali no eixo vertical, é ali que está o conjunto imagem. Tá bom? Então, é isso que você precisa enxergar de agora em diante. Enxergar quem é a imagem e quem é o domínio. Tá bom? Então, teste de quando é uma função. Suponha que eu te dou vários desenhos ou várias curvas no plano e pergunto para você se isso caracteriza o gráfico de alguma função. Tá? E você tem que me afirmar se é gráfico ou não. Tá? Então, para isso, nós usamos o que a gente chama de teste. Eu acho que é teste da reta vertical o nome que a gente colocou. Só confirmar aqui. É, teste da reta vertical. Então, suponha que você tenha aqui o gráfico. Tá? Aí eu te pergunto, será que isso aqui é gráfico de alguma função? O que tu tens que fazer? Passa uma reta vertical. Passa qualquer reta vertical. Aí você se pergunta, essa reta tocou nessa linha quantas vezes? A resposta, uma vez única. Uma única vez aconteceu isso. Agora pega essa reta e desloca ela para a esquerda e para a direita. Tá bom? Percorre toda a curva. E você fica se perguntando, quantas vezes está tocando? 1, 2, 3, quantas vezes está tocando? Se a resposta for, está tocando uma única vez ou não está tocando, então é gráfico. Tá bom? Se por acaso tocar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não é gráfico. Deu para entender? Exemplo. Me dá o exemplo de uma curva no plano que não pode ser gráfico de função. Me dá o exemplo de uma curva no plano que não é gráfico. Vai. Circunferência. Pronto. Qualquer circunferência que você me der, qualquer uma, tá? Quando você passa a reta vertical, pode tocar só uma vez. Mas no momento que eu desloco ela, ela sempre vai tocar 2 vezes. Ok? Então não pode ser gráfico. Tá? Outro exemplo. Para quem citou circunferência, já sabe outro imediato. Qual é? A massa da circunferência. Aí chega na elipse. Tá? Mesma história. Não pode ser gráfico. Tudo bem? Vai tocar 2 vezes. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de teste da reta vertical. Então, ó, problema 1. Problema 1 é o seguinte. Considere essa função, determine o domínio dela. Tá? Agora sim, a gente vai começar a fazer conta. Só coloca lá, por favor, a função. F de x igual... Deixa eu ver quem era. No slide. K dividido por x² menos 9 vezes x menos 2 ao quadrado. Obrigado. Muito bem. Essa função, tá? Nossa primeira função de hoje. Já viu que não tem nada a ver com o ensino básico que a gente estudou, né? Já viu que a gente estava num mundo muito idealizado, onde as coisas lá eram retas, parábolas, flores. Agora temos mais flores, tá? Me diz agora, olhando para essa função, qual o domínio dela? A resposta tem que vir assim, ó. Vai. Qual o domínio? Qual?
Qual é o domínio da função? Todos reais? Resposta, não. Diga. Todos reais menos o zero? Resposta, não. Oh, vem cá. Vem cá. Vamos lá. Coisa linda. Diz aqui pra gente qual é o seu curso, seu nome. Coloca o óculos, arruma o cabelo. Se quiser mandar abraço pra mamãe. Muito bem, diga aí pra gente. Bom dia, me chamo Wesley e faço parte do curso de Engenharia Química. Wesley? Sim. Wesley. Obrigado, Wesley. Qual é o domínio? São todos de reais e os valores que anulam o denominador. Os valores dos números. Você quer tirar esses caras, então? Sim. Perfeito. Então, ó, o que é que o Wesley está falando? É todos os números reais, menos aqueles caras que fazem com que o denominador aqui dê zero. Tá ok? Quem são esses caras? O 3... 3. E a raiz de 2? Não. E o 2? 2. Quem mais? E o 0? Não. Não? Ah, não, verdade. O 3, o 2, está faltando só um. Menos 3. Menos 3. Obrigado, Wesley. Obrigadão. Tá vendo aí? O cara começou agora, já está acertando. Ó. A prova de vocês vai ser assim. Pegar a primeira questão. Isso é fácil. Vamos lá. Domínio dessa função. O que eu tenho que fazer? Como é que eu descubro o domínio de uma função? Eu olho para a função e me pergunto, quais caras eu posso colocar aqui? Por mais que pareça estranho fazer essa conta, você pensa assim, bem, quando eu fizer as contas, embaixo não pode dar zero, porque não existe divisão por zero. Tá? Então, o que tu tens que fazer é o seguinte, é pegar x² menos 9 vezes x menos 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Tá bom? Isso é o que tu tens que fazer, tá? Mas se tu queres que isso seja diferente de zero, procura onde é que isso dá zero. Aí você retira esses caras. Quando é que um produto dá zero? Quando é que um produto dá zero? Quando um dos fatores é zero. Então, vamos testar. Esse zero ou esse zero. Tá? Vamos pegar esse aqui. x² menos 9 igual a zero. Equação do segundo grau incompleta. É sonho, né? Então, as raízes é mais e menos 3. Tá bom? Então, em mais 3 e menos 3, essa conta dá zero. Tá? Vamos pegar o outro. X menos 2 ao quadrado dá zero. Equação do segundo grau incompleta. Aliás, completa. Só que essa é um produto de dois monômios, né? Que a gente vai saber a raiz, que é 2. Então, aqui o x é 2. Pronto. Se o x for 2, ou se o x for 3, ou se o x for menos 3, o denominador dá zero. Então, conclusão que a gente chega, que o domínio dessa função f é todos os reais menos quem? Vou retirar agora o menos 3, vou retirar o 2 e vou retirar o 3. Esse é o domínio dessa função. Deu para entender? Tá? Você pode não fazer nada dessa conta. Pode fazer como o Wesley fez. Olha para cá e já sabe quem são. 3 menos 3 e 2. Domínio é reais menos 3 menos 3 e 2. Aí, o que você não pode fazer é chegar na sua prova e dizer assim, ó, o domínio dessa função são todos reais menos as raízes do denominador. Aí eu vou corrigir e vou dizer assim, ó, se vale um ponto, eu vou dizer, ganhou 0,2. E ainda vou perguntar, quem são as raízes do denominador? Porque você não me deu, entendeu? Você tem que me dizer quem são, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Fácil? Vai ter uma dessa na prova. Na verdade, vai ter uma mais fácil que essa na prova. É a letra A da primeira questão. Não tem como errar.
Não tem. Eu costumo dizer que todas as minhas provas é impossível tirar 0. Mas o que eu encontro de gente que vem de outro multiverso é incrível. Pessoas que chegam assim, ó, professor, tá aqui, ó, se eu não me conhecia, ó, 0. Eu não sei como vocês conseguem. É uma coisa muito estranha, é inexplicável. Vamos lá. Exemplo 2. Esse exemplo 2 já é mais complexo. Tá? Exemplo 2. Olha lá, função g. Logaritmo natural de 5 menos x dividido pela raiz de x² menos 16. Pronto. Essa função. Quem é o domínio dessa função? Quem vai me dizer como fazer? Para quem não sabe, essa função aqui é a função logaritmo, tá? A gente está acostumado a trabalhar com o logaritmo de base 10, certo? Esse aqui é o logaritmo de base e. O e é o número de Euler, que é 2,7 alguma coisa. Assim como tem o número π, tem o número e, tá? Então esse aqui, logaritmo, só isso que você precisa saber. Isso aqui é um logaritmo e aqui você tem uma raiz. Como você determinaria o domínio dessa função? Ideia. Todos reais? Todos os reais negativos e que não pode zerar o denominador. Isso que você me deu é um subconjunto do domínio. O domínio é maior que isso. Os reais menos os que zeram o denominador. Não, esse já é maior que o domínio. Não pode ser negativo na raiz. E? Oi? Não pode ser 0 e não pode ser negativo. Vocês estão quase falando assim, professor, estou dando a dica, responde aí, cara. Vai. Tem várias coisas para vocês verem, certo? 1, não pode dar 0 embaixo, certo? 2, dentro da raiz não pode ficar negativo, correto? Tem mais uma condição, qual é? Oi? Tem a condição do logaritmo. Qual é a condição do logaritmo? O logaritmando tem que ser maior que 0, certo? Não existe logaritmo de 0 e nem logaritmo de número negativo, tá? Tenho que tomar todos esses cuidados. Então, vamos escrever isso. Vamos ver como é que a gente consegue determinar esse domínio. Vamos lá. Esse aqui, o logaritmando tem que ser um cara positivo. Então, 5 menos o x tem que ser maior que 0. Primeira condição, tá? Passa o x para lá. Você vai ter que o 5 tem que ser maior que o x. Essa é a primeira condição, tá? O x tem que ser menor que o 5. Vamos para a segunda condição. Esse cara, o que eu tenho que fazer com ele? O que eu tenho que fazer com esse cara que está dentro da raiz? x² menos o 16 tem que ser o quê? Maior que 0. Perfeito. Isso tem que ser maior que 0. Tá? Mas isso aqui não é uma parábola? É ou não? Isso aqui é uma parábola. Pensa. É uma parábola com concavidade para cima, porque aqui é 1, que é positivo, passa pelo menos 16. Então ele é assim, ó. Tá bom? Menos 16. Quem é esse cara? E esse cara? Quem são as raízes? 4 e menos 4. Perfeito. Então aqui é menos 4 e aqui é 4.
Então você concorda que essa parábola ela só tem sinal positivo depois do 4 e antes do menos 4? Sim ou não? Sim. Então, isso aqui ocorre se o x for menor que menos 4 ou o x for maior que o 4. Tem que ser menor que menos 4 ou tem que ser maior que o 4. Tá? Mas você sabe que tem que acontecer isso e isso ao mesmo tempo. Tá? Vamos pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, a parte do logaritmo, que é 5 menos x, a parte do logaritmo, só funciona se for menor que 5. Então, vou escrever o 5 bem aqui. Então, só funciona antes do 5. Então, na verdade, é aberto aqui. Ó. Então, qualquer coisa para cá me serve. Tá? Tudo isso aqui está servindo. Agora, eu vou pegar a parte da raiz. Raiz de x² menos o 16. Esse aqui eu tenho o 4 aberto. Eu tenho o menos 4 aberto. Olha o que ele me diz. Só presta antes do menos 4. Então tem que ser aberto aqui. Antes do menos 4. E só presta também depois do 4. Então aberto depois do 4. Agora que eu já fiz isso, qual é a resposta? O que eu tenho que fazer aí com essas duas informações? Tenho que fazer a interseção disso, certo? Então, o domínio é a interseção dessas duas coisas. Então, o domínio da função g é a interseção disso. Vou fazer a interseção. Vou pegar o 5. Vou pegar aqui o 4. Tá? Está aqui o 4. Está aqui o 5. Vou pegar aqui o menos 4. E vou pensar. Depois do 5, serve? Não. Não serve. Por que não serve? Porque não serve aqui em cima. Tá? Entre 4 e 5, serve? Serve. Porque está funcionando aqui e está funcionando aqui. Tá bom? Então, entre 4 e 5 está servindo. Serve o 5? Serve o 5? Não. Serve o 4? Também não. Tá? Entre menos 4 e 4. Serve? Não, porque não serve aqui. Antes do menos 4. Serve para a gente, porque está funcionando aqui e aqui. Então, antes do menos 4, nos serve aqui. No menos 4, serve? Não. Então, o nosso domínio é quem? Como é que a gente vai escrever isso? Isso aqui, como é que eu escrevo em notação matemática? Em forma de intervalo, como seria? De menos infinito a menos 4. Menos 4, aberto ou fechado? Aberto. Então é, de menos infinito tem que ser aberto, tá? Até o menos 4 aberto. Agora eu tenho que juntar com esse aqui. O que eu coloco aqui? Oi? União. União com o quê? Com o quê? De 4 a 5, aberto. Esse é o domínio da função g. Ok? Deu para entender? É aqui que a gente descobre quem vai tirar regular e quem vai tirar excelente. Porque vai ter uma questão dessa, mais fácil que essa, aí é para todos acertarem. Tá? E vai ter uma questão do nível dessa. Aí nem todos acertam. Nem todos acertam porque não querem, porque é fácil também. Né? Concorda, gente? É fácil. Poxa. Então tá aqui, ó. Então esse é o domínio da função g. Tá bom? Deu para entender o domínio? Ficou claro?
Tá? Muito bem. Vamos lá. Função polinomial. Então, essa definição aí parece um pouco abstrata. O que você precisa compreender é que nós não iremos nos limitar a polinômios do tipo grau 1, grau 2, grau 3. A gente vai querer muito mais que isso. A gente vai querer trabalhar com polinômios de grau 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, não importa. Tá? É isso que a gente vai querer trabalhar. A gente vai colocar coeficientes ali que não serão só 1, 2, 3 e 4. A gente vai modificar esses coeficientes. Então, tu precisas compreender que as funções polinomiais elas vão ser coisas do tipo an, xn, mais an menos 1, xn menos 1, e isso vai embora. Tá? É isso que tu precisa compreender. Que o grau do polinômio pode ser um número bem alto. Tá bom? É isso que está escrito basicamente lá nesse slide. Só para tu não te assustar. Tá? Existe a função mais simples de todas, dos polinômios, que é a função afim, que é a função que te apresentam lá no 9º ano do ensino fundamental. A função afim, ela é o seguinte, ela é uma função que sai de R em R, tá? Ela pega um número real x e leva em um número, fazendo a seguinte conta. Pega o x e multiplica por um a e depois soma com um b, onde esse a e esse b são números reais. Tá? Isso é uma função afim. Tá bom? Esse a é chamado de coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular. Se ele é o coeficiente angular, ele determina o quê? Determina se a função é? Se a função é crescente ou decrescente. Tá bom? Ele determina a taxa de variação da função. Ele que vai dizer se a função cresce ou se a função decresce. Então, o que tu precisas compreender é que se o a for maior que 0, tu vais ter uma função que é crescente. Se o a for menor que 0, tu vais ter uma função decrescente. Tá? E ele é chamado de coeficiente angular. O b é chamado de coeficiente linear. Ok. O b é chamado de coeficiente linear. Tá? E se você fizer f de x igual a 0, o que é que você quer saber? Você quer saber a raiz da função, tá? Então, a tua função f de x é ax mais b. Isso é igual a 0. O b está positivo, passa para o outro lado? Negativo. Vai ficar ax igual a menos b. Vai ficar x é igual a menos b dividido por a. Essa é a raiz da sua função. Tá bom? Então, continuando. Você também vai saber que o gráfico da função afim é uma reta. É uma reta com as seguintes características. Esse carinha aqui, por onde passa no eixo y, esse carinha é o b. Tá? E esse carinha aqui, que é a sua raiz, é menos b sobre o a. Que foi o que você calculou aqui. Tá bom? Muito bem. Isso é função afim. Tá? É isso que você passa 2, 3 meses estudando, que a gente viu aqui em 3 minutos. Tá bom? Essa é a função afim. Tá bom? Não tem mais segredo dela. Tá? Você já treinou ela bastante. Função quadrática. Função quadrática é uma função da seguinte forma. Pega números reais e leva em números reais. Pega um x e faz a seguinte conta com um x.
é ax² mais bx mais c, onde esse a, esse b e esse c são números reais, tá? E esse a não pode ser zero. Esse a é diferente de zero. Não sei se eu coloquei aqui. Tem que colocar bem aqui. Esse a é diferente de zero, tá? Muito bem. Esse a, ele determina a concavidade da parábola. Concavidade da parábola. Se esse A for maior que zero, o gráfico é assim, concavidade para cima. Se esse A for menor que zero, a concavidade é para baixo, tá? A parábola, ela é formada de dois ramos, tá bom? Esse ponto aqui é chamado de vértice, tá? Se esse ponto é o vértice, ele é o ponto onde divide os dois ramos da parábola. Sempre vai ter um ramo crescente e um ramo decrescente. Aqui está decrescendo e depois cresce. Sempre vai ter isso, tá? Qual dos ramos toca o eixo Y? Quem decide isso é o B, tá? Se o B for positivo, toca no ramo crescente. E se o B for negativo, vai tocar o ramo decrescente, tá? E as raízes você sabe como calcular, você usa fórmula de Bhaskara, você usa soma e produto, e você decide a forma que você achar mais conveniente. Esse é o que nós chamamos de quociente de Newton, tá? O quociente de Newton é um dos quocientes mais incríveis da história da ciência. E é ele que dá o pontapé inicial para o estudo de derivada, tá? Então a gente quer fazer esse quociente. F de x mais h menos f de x sobre h. A gente quer fazer isso para essas duas funções, onde a f de x é igual a ax² mais bx, e a gente quer fazer também para f de x igual a ax mais b. Tá? Vamos fazer, a gente tem alguns minutinhos ainda. Esse é o quociente de Newton. Tá? Isso é a taxa de variação que vocês falaram mais cedo, variação do espaço pela variação do tempo. Tá bom? Você vai enxergar isso um pouco mais na frente. O que seria f de x mais h? Significa que quando eu olhar para a função f, que é ela aqui, ao invés de colocar x aqui, eu coloco x mais h. Então, se aqui tem x, vai aparecer x mais h aqui também. Tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, vai ficar a x mais h ao quadrado mais b vezes x mais h. Isso aqui é isso. Tudo bem? Agora eu pego menos a função f. A função f aqui. ax² mais bx. Só que tem um menos, tá? Vai ficar menos b. bx. Isso tudo dividido por h. Ok? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem fazer essa conta rapidinho aqui. Então, desenvolve aqui o quadrado da soma. Vai ficar a x² mais 2xh mais h². Vou distribuir aqui a multiplicação. bx mais bh menos ax² menos bx. Isso tudo dividido por h. Tá? Aí eu tenho que fazer essa multiplicação. A vezes isso. Tá? Então eu já vou distribuir aqui. Vai aparecer ax². Aqui vai aparecer ax² mais 2xah. E aqui vai aparecer um AH². AH². Ok. Agora, dá para cancelar algumas coisas. Esse cara cancela com esse. E esse aqui cancela com esse. Tá?
E tem H aqui, tem H aqui e tem H aqui. Vou colocar H em evidência. Colocando H em evidência, vai ficar 2xa mais AH mais B. Isso tudo dividido por H. Agora eu posso cancelar H. Vai sobrar esse fator. Sobrou 2xa mais B mais AH. Tá bom? Sobrou isso. Observa bem. Esse H, se eu tornar ele muito, muito, muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo, então ele se aproxima de zero. Se ele se aproximar de zero, essa multiplicação também vai se aproximar muito de zero. Tá? Então, o que vai nos sobrar aqui vai ser essa soma, 2xa. Olha para a sua função inicial, bem aqui. Por acaso tem um 2 aqui, é como se o 2 tivesse vindo para frente. 2xa. Tá? E sobra também para a gente um b. Por acaso tem um b aqui, tá? Que vocês vão entender que esse x realmente vai embora e vai sobrar só o b. Isso aqui, quando a gente aplicar o que nós chamamos de limite, que é quando a gente vai fazer isso aqui, de h indo para zero, de f de x mais h, menos o f de x sobre h, quando a gente fizer isso, daqui a 1,5 mais ou menos, esse é o conteúdo chamado de limites, que é o que a gente vai estudar, tá? E vai nos dar a derivada dessa função. E a derivada vai ser aquela conta ali embaixo. Então essa é a primeira derivada que você está vendo um pouquinho, tá bom? Espero que eu não tenha assustado vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês fiquem atraídos pelo cálculo e ansiosos para a nossa próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal.